Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a ouvir essa mensagem sobre Apocalipse capítulo 12, versículos 1 a 17, uma das passagens mais simbólicas e fascinantes do último livro da Bíblia. Se você está gostando deste assunto e deseja saber mais sobre as próximas revelações de Apocalipse, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Aqui, o apóstolo João nos apresenta uma visão grandiosa que envolve uma mulher celestial, um dragão feroz e a vitória do plano de Deus sobre o mal. Este capítulo retrata uma batalha espiritual entre as forças da luz e da escuridão, que ecoa ao longo da história e se desenrola tanto no céu quanto na terra. Veremos a imagem de uma mulher vestida de sol, um dragão de 7 cabeças e um menino destinado a governar todas as nações. Essas figuras nos levam a refletir sobre o conflito cósmico entre Deus e Satanás, e como esse debate afeta toda a humanidade. Prepare-se para mergulhar nas profundezas desse simbolismo, que fala não apenas sobre o passado, mas sobre o presente e o futuro. À medida que ouvimos esta passagem, vamos buscar entender as mensagens de esperança, resistência e triunfo que ela traz para nossas vidas. Que esse momento de reflexão nos ajude a encontrar força e renovação em nossa fé, lembrando-nos de que, apesar das lutas, a vitória virá. Neste primeiro versículo, somos apresentados a uma visão magnífica e simbólica, e apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Esta mulher é um poderoso símbolo da nação de Israel. A mulher é descrita como vestida do sol, uma imagem que evoca a glória e a majestade de Deus. Assim como o sol ilumina a terra e traz vida, a presença de Deus brilha sobre Israel, mostrando que, mesmo em tempos de dificuldades e exílio, o povo de Deus está cercado de luz e esperança. Essa iluminação divina indica que a mulher não é apenas uma figura isolada, mas representa Israel. A coroa de 12 estrelas na cabeça da mulher simboliza as 12 tribos de Israel, uma representação do povo escolhido por Deus. Cada estrela representa uma tribo que faz parte da aliança divina, um lembrete de que, através da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, Deus distribuiu um plano de redenção para toda a humanidade. Essa coroa é também uma afirmação do status de Israel. A visão da mulher vestida de sol é um poderoso testemunho da fidelidade de Deus a Israel e a sua promessa de salvação. Em um mundo que muitas vezes parece mergulhado na escuridão, essa imagem nos lembra que, através da história, Deus continua a levantar e proteger seu povo. Assim, ao olharmos para essa passagem, somos chamados a considerar o papel central de Israel na narrativa da salvação. Neste versículo 2, encontramos uma imagem poderosa e comovente. Estava grávida e gritava, com dores de parto, angustiada para dar à luz. A mulher, que representa a nação de Israel, não está apenas vestida de glória, ela também está em um momento de grande sofrimento e expectativa. Este versículo é crucial para entender a narrativa da redenção. A imagem da mulher em trabalho de parto é rica em simbolismo. O trabalho de parto é um processo doloroso, que implica dor e angústia, mas também é um sinal de que algo novo está prestes a surgir. Isso representa as dificuldades e tribulações que o povo de Israel enfrentou ao longo dos séculos, desde a escravidão no Egito até as invasões e exílios que marcaram sua história. Esse sofrimento, no entanto, é temporário e traz consigo a esperança de um novo nascimento, simbolizando a chegada do Messias, que traria libertação ao povo. A mulher grita de dor, um eco do clamor de Israel durante períodos de opressão e desespero. Esse grito não é apenas um sinal de dor física, mas também um clamor espiritual. A angústia da mulher reflete a luta constante do povo de Deus, que anseia por um libertador. Em sua dor, há um profundo desejo por libertação, lembrando-nos das palavras do Salmo 130, versículos 1 e 2. Das profundas clamo a ti, Senhor. Senhor, escute a minha voz. O grito da mulher, portanto, é um eco do clamor do povo de Deus por ajuda. Apesar do sofrimento e da angústia, essa passagem traz consigo a promessa de esperança. O trabalho de parto é um prenúncio da chegada do Filho Messias que cumpriria as promessas de Deus e traria redenção não apenas a Israel, mas a toda a humanidade. Assim, o sofrimento da mulher não é em vão, é uma parte necessária do plano divino. Portanto, a visão da mulher no trabalho de parto é um lembrete poderoso da resiliência do povo de Deus. Ela simboliza a luta e a dor que muitas vezes precede grandes vitórias. Mesmo em meio ao sofrimento, há a promessa de um novo começo, de esperança e de vida. Enquanto refletimos sobre esta imagem, somos convidados a considerar nossas próprias lutas e a lembrar que, mesmo nas horas mais sombrias, Deus está conosco. No versículo 3, encontramos uma nova e sombria figura na narrativa, e apareceu no céu outro sinal, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças,
7 diademas. Este dragão representa a personificação do mal e a oposição ao plano de Deus. A descrição detalhada desta criatura nos ajuda a entender seu significado profano. O dragão, com sua cor vermelha intensa, simboliza a violência e a destruição que acompanha suas ações. O vermelho, muitas vezes associado ao sangue e à guerra, indica que este está ligado à morte e à opressão. Assim, o dragão é uma representação vívida de Satanás, o adversário, que busca destruir a obra de Deus e enganar seu povo. Assim, a visão do dragão vermelho nos confronta com a realidade da luta espiritual em que estamos envolvidos. Ele nos lembra que, embora existam forças malignas ativas em nosso mundo, não devemos perder a esperança. A narrativa de Apocalipse capítulo 12 revela que, apesar do poder aparente do dragão, Deus está no controle e tem um plano para a redenção. Portanto, somos chamados a permanecer vigilantes e firmes na fé, confiando só em Deus. No versículo, encontramos uma cena dramática e angustiante, e a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra, e o dragão se postou diante da mulher que ia dar à luz, para devorar o seu filho assim que nascesse. Aqui, a ação do dragão revela sua natureza destrutiva e sua oposição ao plano de Deus, destacando a luta entre o bem e o mal que permeia em todo o mundo. A tensão entre a mulher e o dragão é uma representação do conflito contínuo entre a luz e as trevas, entre o plano divino de salvação e a resistência de Satanás. Este versículo nos lembra que, embora o dragão possa tentar frustrar os propósitos de Deus, ele não tem a última palavra. A presença do dragão é uma advertência sobre as armadilhas e os desafios que os seguidores de Cristo enfrentarão ao longo da história. No entanto, também é um convite à vigilância e à perseverança, uma chamada para que fiquemos atentos aos ataques do adversário. No versículo 5, encontramos uma das declarações mais significativas da narrativa de Apocalipse, e ela deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Este versículo encapsula a missão redentora de Jesus Cristo, destacando tanto seu nascimento quanto sua ascensão e o propósito divino. O filho que nasce da mulher simboliza claramente Jesus Cristo, o Messias prometido. Sua descrição como um varão é significativa, pois não apenas indica seu gênero, mas também destaca seu papel como líder e salvador. O uso da expressão varão sublinha a natureza real e autoridade messiânica de Jesus. Ao nascer de uma mulher, ele se identifica com a humanidade, mas sua missão transcende o simples ato de nascer. Ele é o Senhor e Salvador. A segunda parte do versículo, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, reflete a ascensão de Cristo após sua ressurreição. Essa ascensão não é apenas um evento histórico, é uma declaração de que Jesus, tendo completado sua missão na terra, está agora sentado à direita do Pai, assumindo sua posição de autoridade e poder no céu. Esse arrebatamento é uma confirmação de sua divindade e da sua realização. Neste versículo, a narrativa continua a desenvolver a relação entre a mulher e seu destino em meio à adversidade, e a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus, para que ali a sustentam por 1260 dias, ou 3 anos e meio. Esta passagem é rica em simbolismo e significado, refletindo a proteção divina sobre o povo de Deus em tempos e tempos. A mulher, que simboliza Israel e, por extensão, a Igreja, foge para o deserto, um lugar frequentemente associado à solidão, provação e, paradoxalmente, à proteção. A fuga indica a necessidade de se evitar as forças malignas que ameaçam a vida do povo de Deus, representadas pelo dragão. Essa ação não é apenas uma medida de sobrevivência, mas um cumprimento do plano de Deus. No versículo 6, a narrativa toma uma nova dimensão ao descrever uma batalha cósmica, e houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos lutaram. Esta passagem revela não apenas a realidade da luta espiritual que se estende nos reinos celestiais, mas também a certeza de que Deus e seus servos triunfarão. O versículo termina afirmando que houve guerra no céu. Esta declaração é significativa, pois nos mostra que a batalha entre o bem e o mal não se limita apenas à terra, mas também acontece nos domínios celestiais. A guerra no céu simboliza a resistência de Satanás contra a autoridade de Deus e o seu reino. Essa luta nos revela a natureza da batalha espiritual que permeia a vida dos crentes, onde a oração, a intercessão e a dependência de Deus são necessários. Embora o versículo não declare explicitamente o resultado da batalha, o contexto de Apocalipse sugere que a vitória de Miguel e dos anjos de Deus é certa. Essa vitória simboliza a certeza de que, independentemente dos conflitos que enfrentamos, Deus é soberano e poderoso. O que vemos aqui é uma representação da segurança que temos em Cristo. Mesmo quando nos sentimos cercados pelas forças do mal,
podemos ter confiança de que Deus está conosco. Assim, Apocalipse 12, versículo 7. Não apenas revela a luta cósmica entre o bem e o mal, mas também nos encoraja a permanecer firmes em nossa fé. Em meio às batalhas da vida, é vital lembrar que somos um defensor no céu, Miguel, e que somos parte do exército de Deus. Esta passagem nos garante que, apesar da guerra que se desenrola ao nosso redor, a vitória pertence a Deus e a todos os que nele confiam. Portanto, somos chamados a lutar não com nossas próprias forças, mas na dependência do poder divino que garante a nossa vitória. No versículo 8, somos apresentados ao momento decisivo na narrativa apocalíptica: não prevaleceram, e nem mais se achou lugar nos céus. Essa declaração é poderosa e traz à tona a realidade da derrota das forças do mal no céu, simbolizando a impotência de Satanás diante do poder e da soberania de Deus. O versículo começa com "mas não prevaleceram", enfatizando que apesar da feroz batalha no céu, o dragão e seus anjos foram derrotados. Esta frase é significativa, pois ressalta a falência dos planos de Satanás e a certeza de que ele não pode triunfar sobre os propósitos divinos. A palavra prevalecer indica uma tentativa de conquista, mas a derrota é uma confirmação do poder absoluto de Deus e de seus anjos. Essa derrota não é apenas uma questão de perder uma batalha, mas representa a queda do sistema de opressão que o inimigo da Igreja permeia contra nós. No versículo 9, a narrativa se aprofunda na derrota do dragão e nas implicações de sua queda. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. A descrição do dragão como a antiga serpente evoca imagens do Gênesis, onde a serpente representa o engano e a sedução do pecado. A referência a ele como Diabo e Satanás reforça sua natureza como o acusador e o adversário. O termo diabo implica um caráter calunioso, alguém que distorce a verdade e ataca a confiança, enquanto Satanás significa adversário, aquele que se opõe a Deus e ao seu povo. Essa descrição multifacetada nos ajuda a entender a gravidade do inimigo que enfrentamos, que não apenas é astuto, mas também implacável. Aqui está uma descrição aprofundada do versículo 10 de Apocalipse capítulo 12, que fala sobre a vitória e a salvação. Neste versículo, ouvimos uma poderosa declaração de vitória, e ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já foi expulso o acusador de nossos irmãos, o qual os acusava diante do nosso Deus, dia e noite. A grande voz no céu simboliza uma proclamação divina que ecoa em toda a criação. Esse anúncio não é apenas uma declaração de acontecimentos, mas um cântico de alegria que celebra a vitória de Deus. A presença de tal voz destaca a importância do momento. A salvação chegou. É uma expressão de esperança, indicando que os propósitos de Deus foram cumpridos e que a vitória sobre o inimigo está assegurada. A alegria celestial ressoa, lembrando aos crentes que, em meio às lutas, a salvação é uma realidade acessível. Quando se diz agora é chegada a salvação, isso remete diretamente à obra redentora de Jesus Cristo. A salvação não é um evento isolado, mas o clímax da missão de Cristo, que veio ao mundo para resgatar os pecadores e restaurar a relação entre Deus e a humanidade. Este momento também simboliza a transição de um sistema baseado na lei para um novo pacto de graça, onde o sacrifício de Cristo é suficiente para a remissão dos pecados. É um convite à reflexão sobre o custo da salvação e a gratuidade desse presente divino. A declaração, "O reino é do nosso Deus", reafirma a soberania de Deus sobre todas as coisas. O reino de Deus é uma realidade presente, mas também uma promessa futura. A vitória sobre o dragão e suas forças marca a implementação do reino de Deus, onde ele reina em justiça e verdade. A força e o poder de Cristo são essenciais para a construção desse reino, e os crentes são convidados a participar ativamente, sendo embaixadores da mensagem do Evangelho e agentes de mudança em um mundo caótico pelo pecado. A referência ao acusador de nossos irmãos é uma poderosa lembrança do papel de Satanás como aquele que traz notícias e culpa. Ele não apenas tenta, mas também acusa os crentes diante de Deus, tentando frustrar a obra de redenção. Em Zacarias capítulo 3, versículos 1 a 5 diz: "E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo?" Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: "Tirai-lhe estas vestes sujas." E o Josué disse: "Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas."
E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. A expulsão deste acusador simboliza a libertação do povo de Deus, confirmando que, em Cristo, não há instruções. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa libertação é um aspecto central da salvação, onde os crentes são chamados a viver em liberdade, sabendo que suas falhas e pecados foram pagos pelo sangue de Jesus Cristo. Portanto, em Apocalipse capítulo 12, versículo 10 nos proporciona uma visão grandiosa da vitória de Deus. A proclamação da salvação, força e reino é um lembrete de que, apesar das lutas e acusações, estamos seguros na graça de Deus. Devemos nos apropriar dessa verdade, celebrando nossa identidade como filhos de Deus e vivendo de acordo com o propósito que Ele nos chamou. Em Cristo temos a certeza de que a salvação é uma realidade presente, e a expectativa de um futuro glorioso no seu reino nos motiva a perseverar na fé, com Cristo. Em Apocalipse 12, versículo 11, encontramos uma declaração poderosa sobre a vitória dos santos. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Esta passagem revela os meios pelos quais os crentes triunfam sobre o dragão, que é Satanás. A expressão pelo sangue do Cordeiro é central na teologia cristã. O sangue do Cordeiro, que se refere a Jesus Cristo, simboliza o sacrifício expiatório que foi feito em nosso favor. A morte de Jesus na cruz não foi apenas um evento histórico, mas o cumprimento da promessa de Deus de redimir a humanidade do pecado. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O sangue é o meio pelo qual os crentes são purificados e reconciliados com Deus, garantindo a proteção contra o acusador. Essa referência também aponta para o poder do sacrifício de Cristo. A frase que diz: não amaram as suas vidas até a morte revela a disposição dos crentes em sacrificar tudo por amor a Cristo. Esta é uma declaração de confiança e fidelidade que reflete a profunda devoção à causa de Cristo. A disposição de enfrentar a morte por causa da fé é um testemunho da realidade e da importância da vida eterna em contraste com as coisas temporais deste mundo. O apóstolo Paulo exemplifica essa atitude ao afirmar que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa perspectiva ajuda os crentes a superar o medo e a incerteza, encorajando-os a permanecer firmes até o fim. Assim, em Apocalipse 12, verso 11 nos oferece uma visão encorajadora da luta espiritual. Embora o dragão esteja determinado a destruir a Igreja de Cristo, os crentes têm à sua disposição as armas mais poderosas: o sangue do Cordeiro e o testemunho de suas vidas. A lembrança de que somos vencedores em Cristo deve nos motivar a permanecer firmes em nossa fé e a compartilhar a verdade do Evangelho com ousadia. Cada vez que declaramos nossa fé e vivemos de acordo com os princípios de Cristo, estamos contribuindo para a batalha contra as forças do mal. Este versículo 12 é um convite à reflexão sobre a natureza da vitória que temos em Cristo. O sangue do Cordeiro não apenas nos purifica, mas também nos capacita a enfrentar desafios com confiança e coragem. Devemos lembrar que, em meio às lutas e dificuldades, a vitória já foi garantida por meio de Cristo, e nossa missão é proclamar essa verdade ao mundo. Com a certeza da salvação e a força do testemunho, podemos avançar com fé, sabendo que somos mais que vencedores em nosso Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse 12, verso 12, encontramos uma declaração poderosa sobre a realidade da batalha espiritual e as consequências dela. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos moradores da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, sabendo que já tem pouco tempo. Este versículo revela a dualidade da experiência cristã. A alegria do céu em contraste com a tristeza e a tribulação na terra. A exortação alegrai-vos, ó céus, é uma chamada à celebração no reino celestial. A alegria no céu é resultado da vitória que foi conquistada através da morte e ressurreição de Cristo. Os anjos e os redimidos experimentam a alegria plena, pois confirmam que o plano de Deus para a redenção da humanidade está em andamento e que a derrota de Satanás é iminente. Esta alegria também é um lembrete da soberania de Deus sobre toda a criação e da certeza de que o bem triunfará sobre o mal. Em Apocalipse capítulo 12, verso 13, encontramos uma poderosa ilustração da luta espiritual entre as forças do bem e do mal. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. A figura do dragão, que simboliza Satanás,
representa a oposição feroz que ele tem contra a mulher, simbolizando a nação de Israel e, por extensão, a Igreja de Cristo. O ato de perseguir indica não apenas um ataque físico, mas também uma tentativa de desestabilizar a fé e a esperança dos crentes. A mulher, que deu à luz o Filho Homem, que é Cristo, representa a continuidade do plano de Deus de redenção, desde as promessas a Abraão até a vinda de Jesus. A perseguição à mulher é, portanto, uma tentativa de Satanás de destruição total. A palavra perseguir destaca a natureza contínua e implacável dos ataques de Satanás. A luta não é uma batalha pontual, mas um conflito prolongado que se intensifica ao longo da história. A história da Igreja é marcada por perseguições e tribulações, onde muitos fiéis enfrentaram grande sofrimento por causa de sua fé. Essa realidade serve como um lembrete de que, embora o crente tenha sido redimido pelo sangue de Cristo, ainda enfrentará lutas e desafios nesta terra. Embora o versículo destaque a perseguição, também é importante lembrar que Deus não abandona seu povo. A história da Igreja é uma narrativa de fé e resistência, onde muitos foram sustentados por sua graça. Deus promete estar com aqueles que o servem, proporcionando proteção e força em tempos de adversidade. O próprio Jesus garante que os seus não serão deixados desamparados, mas que o Espírito Santo vos guiará em tudo. Assim, em Apocalipse 12, verso 13, nos alerta sobre a realidade da perseguição e da luta contra o mal, mas também nos chama à vigilância. Os crentes são incentivados a permanecer firmes na fé, a orar e a buscar a proteção de Deus em meio às tempestades da vida. A oração é uma ferramenta poderosa que nos conecta ao poder de Deus e nos fortalece nas batalhas que enfrentamos. Em resumo, Apocalipse 12, verso 13, nos lembra da intensa perseguição que a mulher, representando o povo de Deus, enfrenta por parte do dragão. Essa batalha não é apenas física, mas espiritual, e deve nos motivar a permanecer firmes em nossa fé. Ao mesmo tempo, somos encorajados a confiar na proteção e na presença de Deus em nossas vidas. Assim, enquanto enfrentamos as dificuldades e os desafios, podemos encontrar conforto na certeza de que Deus está conosco. Em Apocalipse 12, verso 14, encontramos uma mensagem de esperança e proteção em meio à perseguição. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que pudessem voar para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentado por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, longe da presença da serpente. Este versículo destaca o cuidado providencial de Deus e a proteção que Ele oferece a todos nós. As 2 asas de grande águia são uma metáfora poderosa que simboliza a proteção divina e a capacidade de escapar de perigos iminentes. Na Bíblia, as águias são frequentemente associadas à força, à proteção e à capacidade de se elevar acima das dificuldades. As asas concedidas à mulher indicam que, mesmo diante da perseguição, Deus proporciona um meio de fuga e segurança. Esse cuidado é um lembrete de que, embora enfrentemos adversidades, Deus é nosso refúgio e fortaleza. A menção do deserto é significativa, pois, na cultura bíblica, o deserto pode ser um lugar tanto de prova quanto de proteção. O deserto foi onde Deus sustentou o povo de Israel durante sua travessia para a terra prometida, fornecendo maná do céu e água da rocha. Para uma mulher, o deserto representa um espaço onde ela pode ser alimentada e cuidada por Deus, longe da presença do dragão. Essa retirada não é um sinal de fraqueza, mas uma estratégia divina para garantir a sobrevivência e a continuidade do povo de Deus. Em Apocalipse 12, verso 15, a tensão da batalha espiritual entre o bem e o mal atinge um ponto crucial, e o dragão lançou água como um rio da sua boca, após a mulher, para que ela fosse arrebata pelo rio. Este versículo é uma poderosa ilustração da hostilidade de Satanás em relação ao povo de Deus, simbolizando a tentativa do inimigo de destruição. O dragão, que representa Satanás, lança água como um rio da sua boca. Essa imagem é compartilhada de simbolismo. É a fúria das investidas de Satanás contra a mulher. A água, muitas vezes associada ao tumulto e destruição na Escritura Salmo 124, verso 4 que diz: Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Aqui simboliza a torrente de mentiras, ataques e perseguições que o inimigo utiliza para tentar levar o povo de Deus ao desespero. O objetivo do dragão, é claro, é arrastar a mulher e minar sua fé. No entanto, mesmo diante desse ataque violento, a mulher representa a resiliência do povo de Deus. Ela é sustentada por Deus, que a protege mesmo quando as forças do mal parecem avassaladoras. A resposta de Deus a essa investida não é explicitamente mencionada neste versículo, mas a continuidade do relato em Apocalipse. Esse versículo 15 nos chama à vigilância. Em Efésios 6, versos 10 a 18, Paulo nos exorta a nos revestir da armadura de Deus,
pois a batalha não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Os crentes são lembrados de que, embora o dragão lance ataque, eles não devem ser apanhados de surpresa, mas permanecem firmes na fé, sabendo que Deus está lutando ao seu lado. Em Apocalipse 12, verso 17, a narrativa se intensifica com a expressão da ira do dragão, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Este versículo encapsula a essência do conflito espiritual e revela a hostilidade implacável de Satanás. A ira do dragão, que representa Satanás, é uma ocorrência direta à proteção que Deus oferece à mulher, simbolizando o povo de Deus. A frustração de Satanás se transforma em um desejo ardente de atacar não apenas a mulher, mas todos os que seguem a Deus e permanecem firmes em sua palavra. Essa ira é uma expressão do ódio profundo que o inimigo nutre por aqueles que estão em comunhão com Deus. O dragão se torna um símbolo do mal que não se conforma em perder, buscando retaliar contra qualquer um que pertence a Deus. A referência aos que guardam os mandamentos de Deus é um reconhecimento de que a verdadeira fé se manifesta em obediência. Jesus afirma: "Se me amais, guardarei os meus mandamentos." A aprovação é um aspecto crucial da vida cristã e, como tal, torna-se um alvo para as investidas do inimigo. O dragão tenta desviar os crentes da obediência, suscitando dúvidas e incertezas sobre a fidelidade de Deus. Contudo, a aprovação é também um testemunho da fé. A expressão tem o testemunho de Jesus e ressalta a importância do testemunho na vida do crente. Em Apocalipse 19, verso 10, lemos que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus não apenas confere identidade ao crente, mas também é uma fonte de poder e resistência contra os ataques do dragão. A perseverança em manter este testemunho, mesmo diante da adversidade, é um aspecto vital da fé cristã. A ira do dragão, portanto, serve como um lembrete para as nossas vidas. Em Apocalipse 12, verso 17 ilustra a ira do dragão e a continuação da guerra contra o povo de Deus. A raiva de Satanás revela a intensidade da batalha espiritual em que estamos envolvidos. No entanto, essa perseguição não deve levar os crentes ao desespero, mas sim a uma vigilância redobrada e uma determinação em permanência firme na obediência e no testemunho de Jesus. Apesar das tribulações que possam surgir, podemos ter a certeza de que Deus está conosco, fortalecendo-nos para enfrentar as investidas do inimigo. A vitória já foi garantida através de Cristo, e é nesse poder que encontramos nossa força. Amados irmãos e irmãs, eu sou o evangelista Ronaldo e quero agradecer por estar aqui conosco. Não sei a que horas você está ouvindo essa mensagem, mas o que importa é que você faz parte dessa comunidade. Se você foi tocado por este conteúdo e deseja se aprofundar mais na palavra de Deus, eu peço que você nos ajude a espalhar essa mensagem poderosa. Curta este vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir a verdade do Evangelho. Compartilhe com seus amigos e familiares. Juntos, podemos levar esperança e luz a quem está precisando. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós e adoramos ouvir o que você pensa. E claro, inscreva-se no canal. Não perca nenhuma novidade e fique por dentro de todos os conteúdos que preparamos com carinho para você. Conto com seu apoio para que possamos continuar essa missão e levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Vamos juntos transformar vidas. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente.